Está aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, damos início ao nosso trabalho. Deputado ministro Tavares. Ausente. Deputado Antônio Cafu. Ausente. Deputado Zé Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques presente. Convido o deputado Daniel Marques para secretariar os trabalhos e proceder à chamada do novo deputado para a verificação do quórum. Convido o deputado Jair Magela a assumir a presença do trabalho. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos deputados para verificação de quórum. Deputado César Lacerda, presente. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques, presente. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Filipelli, presente. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí, presente. Deputado Zé Edmar, presente. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manelzinho, presente. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miquel Paz, ausente. Deputado Adilon Aire, ausente. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg, ausente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Geraldo Magela, presente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Farta? A fartura danada. Repete. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda, presente. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques, presente. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Filipelli, ausente. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí, presente. Deputado José Edmar, presente. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manelzinho, presente. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, deputado Miquel Paz, ausente. Deputado Odilon Aires, presente. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg, ausente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Geraldo Magela, presente. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
faltando um ainda. Está faltando um ainda. Não, 3, 6, Manelzinho 7. Pois é. 3, 6, Manelzinho 7. Tá. Mas falta mais um. Não, falta mais um. Encontram-se presentes apenas 7 parlamentares. Solicito ao senhor secretário que repita a chamada nominal dos deputados. Se não houver quórum, ao final da chamada, nós encerraremos a sessão. Outra nova. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cafu, ausente. Tem que chegar cedo, começar a trabalhar cedo. Deputado César Lacerda, presente. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques, presente. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Filipelli, ausente. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí, presente. Deputado José Edmar, presente. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manelzinho, presente. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, presente. Deputado Miqueias Paz, ausente. Deputado Odilon Aires, presente. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg, ausente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Geraldo Magela, presente. Total, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estão presentes 10 parlamentares. Damos início agora ao pequeno expediente comunicado de líderes. Conceda a palavra ao deputado João de Deus, ausente. Conceda a palavra ao deputado Odilon Aires. Chamou, não tá? É? Ô, Magela, eu tô bravo com você. Comigo? O negócio do regimento, até hoje você não botou pra votar? Boto, Nós temos que acabar com esse negócio aí, botar essa negada pra trabalhar. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhores da imprensa, servidores desta casa. Senhor presidente, trago a esta tribuna um assunto de maior relevância para o Distrito Federal. Um assunto de maior relevância para a sociedade. Pela primeira vez, o Poder Executivo discutiu e tentou transmitir para a sociedade que o governo é totalmente transparente. Quando pensava e tentava discutir o orçamento participativo. O que houve de participativo foi simplesmente uma tentativa de alguns tecnocratas e alguns políticos do governo induzir a sociedade que aquilo que se fazia ali teria uma transparência na execução orçamentária financeira do governo do Distrito Federal para 96. Mas eu tenho dados aqui, comparativos, que preocupam muito
preocupa muito esta casa. O governo fixou a despesa, conforme manda as normas, as leis de orçamento, e estimou a sua receita. E, surpreendentemente, a despesa para pessoal em cargos sociais, decresce em 1996, justificando assim que o governo não tem necessidade de dar sequer um aumento para o servidor público e de dar sequer a iniciativa de ir ao governo federal procurar transferência de recursos para o governo. Imagina os senhores, o governo federal, tendo aqui em mãos uma receita, uma despesa executada em 95 de 2.371 bilhões de reais, quando o governo do Distrito Federal fixou essa despesa para 2.326, havendo assim, para 96, havendo assim um decréscimo de despesa para pessoal. Significa que não terá aumento para os servidores. Significa, só para concluir, senhor presidente, que neste item o governo já cruzou os braços e já imediatamente pediu que não houvesse mais greve em relação a aumento de servidor. E quero registrar também, em outra oportunidade, falar sobre operação de crédito. O governo vai endividar Brasília, vai vender o Estado, está aqui, 356,56% para operação de crédito. Isso aqui é um crime, isso aqui é um desrespeito ao Estado e à sociedade. Muito obrigado. Concedo a palavra ao deputado Rodrigo Hollenberg. Ausente. Concedo a palavra ao deputado Renato Rainha. Ausente. Concedo a palavra ao deputado Luiz Estevão. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, desde o início do nosso trabalho legislativo, temos procurado, todas as vezes em que esta tribuna é ocupada, tratar dos problemas que falam do dia a dia da comunidade do Distrito Federal. Hoje, eu vou abordar outro assunto. E o assunto trata-se do exercício da política, com dignidade, com altivez e com o compromisso maior do que a mesquinharia de alguns lamentáveis políticos. Eu venho falar de um episódio que vai acontecer hoje no Rio de Janeiro, que é o exame das contas pela Assembleia Legislativa daquele Estado do ex-governador Leonel Brizola. Eu queria até pedir um pouquinho mais de tempo aí. Conheci o governador Leonel Brizola depois que ele voltou do seu exílio ao Brasil. Naquela oportunidade, a primeira vez em que o vi, estava muito curioso para conhecer uma figura legendária da política brasileira. Uma figura que deixou o Brasil quando eu tinha apenas 14 anos de idade, mas que, evidentemente, sempre fez parte de todos os discursos e todas as considerações políticas feitas em todos os anos que se seguiram. Naquele momento em que fui visitar o governador Leonel Brizola, junto com um grupo de outras pessoas, e ouvir dele uma palestra, aquela cena me chocou muito. Porque, de um lado, eu vi um governador, um homem de quase 60 anos de idade, que não era governador ainda, que voltava ao Brasil, cheio de ideais, alguns dos quais me encheram realmente o coração de esperança. E outros em que eu percebi grandes divergências entre a minha maneira de pensar e a maneira do governador. Mas a seu lado, naquele encontro, estava uma figura que realmente me marcou para o resto da minha vida, que era sua esposa, a dona Neuza. Enquanto eu via naquele político veterano a chama infantil da esperança, aquele ardor juvenil de alguém que achava que voltava ao Brasil para reconstruir uma trajetória política e um ideário, a seu lado eu via sua esposa, destroçada, efetivamente destroçada, pelos anos de angústia, de sofrimento e de incapacidade de enfrentar a imensa adversidade que o exílio produz. Dali para frente, a vida de dona Neuza foi ficando cada vez mais difícil, até que problemas de saúde a levaram da nossa convivência. Mas o que me marcou muito foi perceber o quanto esse homem pagou pelo ideal que perseguiu no Brasil. E eu não comungo integralmente com o seu ideal,
tenho grandes divergências em relação às suas ideias e alguns de seus posicionamentos políticos. Mas não posso deixar de respeitar aquelas pessoas que se sacrificam pessoalmente, sacrificam até a sua família, Tempo encerrado, em nome de deputado. perseguir aquilo que acham justo e que acham correto. Esse homem perdeu sua família, esse homem perdeu sua mulher, esse homem desestruturou a criação dos seus filhos e pagou um preço altíssimo, simplesmente por defender aquilo que julgava justo. Hoje, a Câmara Legislativa do Rio de Janeiro ameaça perpetrar um dos mais mesquinhos e vergonhosos episódios da vida pública brasileira. Se alguém pretende caçar um político, que o povo casse. Se alguém pretende proibir um deputado. político de exercer um mandato, que o povo, na soberania do seu voto, assim o faça. Mas pretender que, por supostas irregularidades numa prestação de contas, que já foi aprovada pelo Tribunal de Contas daquele Estado, um homem público com 73 anos de idade fique impedido por 8 anos de disputar um pleito político, não é um gesto de soberania, não é um gesto de altivez, não é um gesto de grandeza. É um gesto de mesquinharia que todos nós, que ingressamos na carreira política com o melhor dos ideais, desejamos que a história política brasileira não registre no dia de hoje. Muito obrigado. Concedo a palavra ao deputado Miqueias Paz. Senhor presidente, senhores deputados, eu quero fazer uso dessa tribuna hoje para tão somente relatar um episódio ocorrido no domingo último passado, em que houve uma atividade artística, um grande show da banda Skank. E nesse show, lá estiveram alguns dirigentes da União Nacional dos Estudantes Universitários, da UNE, e ali se percebeu, a partir, inclusive, de acompanhamento realizado durante toda a semana, na divulgação do referido show, em que se procurava criar, mais uma vez, uma maquiagem dos valores dos ingressos cobrados nos shows de Brasília. Ingressos esses que hoje já começam a merecer uma discussão um pouco mais acentuada, uma discussão um pouco mais clara. E a gente se utiliza dessa tribuna para relatar que, muito próximo, nós estaremos usando as dependências desta casa para realizarmos um debate, um seminário entre a União dos Estudantes, a UNE, entre... Senhor presidente... Solicito aos deputados que possam garantir a palavra do deputado Miqueias. Sei que todos estamos felizes com o retorno, né, dos deputados Marco Arruda, da deputada Maninha, né, mas, ao mesmo tempo, a gente gostaria de convidá-los para esse debate que estamos já preparando para esta casa, entre a UNE, entre os produtores culturais, Secretaria de Finanças, Secretaria de Cultura, e com a finalidade de discutirmos uma política para a cobrança de ingressos no Distrito Federal. Nós entendemos a dificuldade da produção e os sacrifícios que passam o produtor cultural no Distrito Federal, mas, ao mesmo tempo, a gente já percebe que os preços começam a chegar a patamares em que a sociedade já não pode alcançar. Já não é mais possível conviver com o preço de 50, 100 reais para assistir qualquer espetáculo, que a gente sabe que Rio ou São Paulo está na faixa de 10 ou 15 reais. Presenciamos recentemente esse show, que havia um preço de 40 reais, e a gente sabe que no Rio de Janeiro, em tempo muito recente, o ingresso para assistir a banda Rolling Stones custava exatamente 30 reais. Bom, mas, de qualquer maneira, gostaríamos de deixar registrado nessa casa o convite para essa atividade que está sendo preparada para os próximos dias, que será um debate entre produtores, entre União de Estudantes, secretarias de Cultura e Secretaria de Finanças, e artistas, evidentemente. Todos já estão convidados para evitar que episódios como o de domingo passado novamente se repitam. Concedo a palavra ao deputado Cláudio Monteiro. Concedo a palavra ao deputado Cafu. Então é o seguinte, eu estou soltando a pauta agora. Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, senhoras e senhores, eu tenho aqui
uma matéria publicada no Caderno Cidade do Jornal de Brasília, de sábado, que diz que orçamento não atende prioridade do PT. Eu queria dizer que essa matéria, esse temário aqui, para o debate, eu vou pegar o artigo 212 e dizer que os apressados geralmente comem o arroz duro, como diz a roça, cru. O artigo 212 da Constituição está explícito no caput o seguinte: a União aplicará anualmente nunca menos de 18 e os estados, o Distrito Federal e os municípios 25% no mínimo da receita resultante de impostos compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, nós não estamos falando no artigo 212 de orçamento. Nós estamos falando no artigo 212 de impostos. E com relação a isso, eu convoco os apressados a fazerem essa leitura e provarem se na nossa peça orçamentária entregue a essa casa pelo governador na sexta-feira, os índices que nós aplicamos em educação e saúde não são superiores àqueles que estão preceitos, registrados na Constituição, no artigo 212. Eu estou querendo aqui dizer que se usa da ignorância da opinião pública, se usa do desconhecimento da maioria acerca do assunto para fazer jogo de palavras, para fazer trocadilhos e jogo de cena. Nós queremos sim. E o que é mais importante, o que está escrito no nosso orçamento, não será como no governo passado, um jogo de números para enganar a opinião pública, porque o que foi escrito nos orçamentos durante o governo Roriz para saúde, educação e segurança, para encerrar, senhor presidente, o que foi escrito no governo passado não foi cumprido, porque o governo passado, na realidade, comprometeu todo o orçamento do Distrito Federal com uma única obra. Enterrou o dinheiro da saúde, enterrou o dinheiro da educação, enterrou o dinheiro da segurança numa obra e não concluiu-a. Está aí o metrô como prova concreta da irresponsabilidade pública. E nessa casa tem deputado que fala que é sério quando esteve do lado desse bando que tratou a cidade como se fosse deputado, uma coisa menor. Esse debate, o PT quer entrar dentro dele. E quero dizer mais, não sairá de saúde, de educação, de obras, de segurança pública, um só tostão para qualquer outro setor, para qualquer outra rubrica. Isso nós estamos assumindo de público. Deputado, era o que eu tinha a dizer. Conclua. Com a palavra o deputado César Lacerda. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra o deputado Jorge Cauí. Senhor presidente, eu gostaria que os membros da Comissão de Assuntos Sociais marquem uma sessão extraordinária para hoje às 15 horas, uma vez nós estamos com a pauta muito carregada. Já 2 reuniões nós não tivemos quórum. Eu pediria aos membros, por gentileza, que estivessem na reunião hoje, para limpar a pauta, porque eu não quero deixar a pauta da comissão sobrecarregada. Obrigado. Conceda a palavra ao deputado César Lacerda. Conceda a palavra ao deputado Marcos Arruda. Senhor presidente, senhores deputados, servidores desta casa, hoje eu ocupo essa tribuna para agradecer o apoio, agradecer a solidariedade dos senhores deputados desta casa,
em relação a 2 filhas minhas que se encontram em São Paulo, se restabelecendo de respectivas cirurgias. Eu quero agradecer à minha equipe de gabinete, aos servidores desta casa, aos 23 deputados, mas sem nenhum demérito para os demais. Eu quero citar aqui o deputado Luiz Estevão, reconhecer a sua preocupação constante, como amigo, que passei a admirá-lo. Eu quero agradecer ao deputado Geraldo Magela pelo apoio, pela solidariedade. Eu quero agradecer ao deputado João de Deus, que me telefonava diariamente, preocupado com a situação. Ao deputado Jorge Cauí, meu amigo, amigo das horas difíceis. Ao deputado Filipelli, que eu passei a admirá-lo mais ainda. O deputado César Lacerda, que antes da minha viagem me hipotecou toda a solidariedade e me se colocando à minha disposição. O deputado Renato Rainha, o deputado Adão Xavier, o deputado Zé Edmar, ao deputado Cafu, que se mostrou bastante preocupado, a deputada Maninha, enfim, a todos deputados desta casa. Eu não tenho dúvida, senhor presidente, eu não tenho dúvida que esta casa dá uma demonstração de solidariedade. Isso, para mim, foi bastante confortável. Me dá mais forças ainda para lutar pelos interesses da população do Distrito Federal. Eu não tenho dúvida que esta casa já entrou na história do Distrito Federal. Tempo encerrado. Só para concluir, senhor presidente. Mas eu também aqui eu quero endossar as palavras do deputado Luiz Estevão quanto a esse líder que se chama Leonel Brizola. E no meu nome, e no nome do deputado Zé Edmar, hipotecar minha solidariedade, independente das nossas divergências. Leonel Brizola já entrou na história desse país. E um episódio que realmente marcou bastante foi quando ele, lutando pela legalidade, lutando pela Constituição, no Palácio do Governo, em Porto Alegre, em 1961, quando ele lutava pela legalidade, e o Palácio era ameaçado de bombardeio, ele pediu a dona Neuza e a seus filhos que se retirassem. Conclua. E ele estava ali pronto para dar sua vida pelas instituições democráticas do nosso país. Portanto, senhor presidente, Leonel Brizola já entrou na nossa história. Muito obrigado, senhor presidente. Passamos agora ao comunicado de parlamentares. Concedo a palavra ao deputado César Lacerda. Concedo a palavra à deputada Maninha. Senhor presidente, senhores deputados, estou retornando a essa casa hoje após 20 dias em missão oficial na viagem à China, na Conferência de Mulheres, representando essa Câmara Distrital. E gostaria de dizer que volto dessa viagem extremamente impressionada com o que presenciei na Ásia.
não só dos acontecimentos que aconteceram dentro da própria conferência, do documento oficial elaborado ao final dos seus trabalhos, com a presença de cerca de 36 mil mulheres, e dentre essas mulheres, pessoas notáveis, como Benazir Bhutto, como a própria Hillary Clinton representando o governo americano, e outras mulheres que hoje vêm lutando pela dignidade e pelos direitos da mulher no plano internacional. E naquele momento nós presenciamos a bancada toda da América do Sul e da América Central, o quanto o nosso continente ainda deve lutar para ter reconhecidos os direitos da mulher aqui na América, nessa pobre América. Porque, companheiros deputados, o que nós presenciamos foi uma Europa extremamente desenvolvida, trazendo reivindicações que sequer são reivindicações que nós, mulheres brasileiras, podemos estar imaginando. Nós estamos, eu diria, na pré-história, enquanto a Europa, enquanto a América do Norte e a própria Ásia estão num plano muito mais desenvolvido. Mas tudo isso eu gostaria de estar falando de forma mais contundente no grande expediente, onde terei maior tempo para ler aqui o relatório final da conferência. Eu gostaria também de falar um pouco sobre uma exposição montada agora no hall da Câmara, que é o projeto Pontão Sul, feito pela administração do Lago Sul. A administração do Lago Sul, ela está apresentando um projeto, através do seu administrador, Abdon Araújo, que é um empreendimento que prevê a reurbanização de uma área de 117 mil metros quadrados. Desta área, 10% serão destinados à construção de 2 conjuntos de edificação em madeira e telha. O complexo paisagístico será composto ainda de marina, mirante, área de passeio e recreação às margens do lago. O bosque dos eucaliptos e as barracas de artesanato serão preservados, ganhando novas variedades de plantas e árvores exóticas. O investimento, segundo o administrador, é de R$ 1.830.000, quantia que será viabilizada através da parceria entre o GDF e a iniciativa privada. O projeto, conforme o administrador, vai gerar mais de 500 empregos diretos e indiretos, possibilitando uma arrecadação mensal de ICMS de R$ 170.000. A exposição, senhores deputados, está aqui no hall de entrada, e eu gostaria que os deputados tivessem tempo de observar esse projeto, que com certeza será um dos projetos de captação de recursos para o Distrito Federal. E será também um dos projetos que envolverá aquilo que todos nós estamos a todo momento dessa tribuna fazendo um apelo para a iniciativa privada, que é a geração de empregos nessa cidade. Portanto, gostaria de pedir a todos os deputados que tivessem o empenho de observar a exposição, que tivessem o empenho de, junto com o administrador do Lago Sul, também carrear forças para que esse projeto possa ser a vir implantado a curtíssimo prazo. Por último, eu gostaria de estar aqui também dando uma satisfação a algumas denúncias e críticas que foram feitas a mim, na minha ausência por parte de alguns deputados, sobre o meu jornal que presta as contas do meu mandato. Gostaria de dizer que entendo que alguns deputados possam ter posição diferenciada da minha. Afinal de contas, eu sou uma deputada do PT e estou prestando contas do meu mandato aos meus eleitores, e que aquilo que está escrito no meu jornal é de inteira responsabilidade do meu mandato. E gostaria, inclusive, de dizer aos deputados que, antes de fazer críticas absurdas, de estar aqui fazendo denúncias infundáveis, pudessem ler com cuidado as matérias que foram ali publicadas, compará-las com o relatório da CPI, porque, afinal de contas, é bom relembrar, o relatório da CPI foi votado por unanimidade, e todos que aprovaram o relatório estão também aprovando as notícias que estão aqui vinculadas. Muito obrigada, senhor presidente. Concedo a palavra ao deputado José Ramalho. Está ausente.
Concedo a palavra ao deputado Cláudio Monteiro. Concedo a palavra ao deputado Renato Rainha. Concedo a palavra ao deputado Odilon Aires. Senhor presidente, ouvi atentamente a discussão aqui sobre transparência, sobre probidade administrativa e a discussão no Rio de Janeiro. A discussão do Rio de Janeiro, ela sai do âmbito técnico e vai para a questão política. E me lembro agora que uma deputada, infelizmente não está aqui, a deputada, criticando alguns deputados sobre o seu pronunciamento a respeito do seu jornaleiro. Eu, nesta tribuna, deputada, disse que ia aguardar a presença de Vossa Excelência, mas como Vossa Excelência não está presente, eu vou me referir a uma outra notícia. Tribunal de Justiça manda Erundina repor dinheiro. Dinheiro público, dinheiro da sociedade de São Paulo, do povo paulista e do povo brasileiro, porque nós transferimos recursos também da União para o Estado de São Paulo. A prefeita de São Paulo, Luísa Erundina, foi condenada ontem pelo Tribunal de Justiça a devolver dinheiro aos cofres públicos. Em setembro de 1990, época de eleições para governadora, senadores, deputados federais do PT, publicou denúncias. Bom, aí a senhora deputada disse que é diferente, que é transparente, que é isso e aquilo. Outra notícia, Erundina depõe na Justiça o uso de recurso público no Estado de São Paulo como prefeita daquele Estado. E agora levanta-se no Rio de Janeiro o questionamento do maior estadista deste país, que é Leonel Brizola. É o único político neste país, Ulisses Guimarães, o ex-Ulisses Guimarães e Leonel Brizola, que não saíram das fileiras dos militares. O resto são filhos de militares, coronéis que se diz de esquerda ou então filhote da ditadura que se posiciona de progressista, de esquerdista. Mentira. Filhos revoltados dos coronéis da ditadura, rebela em casa e diz para o pai que é progressista, que é um homem de bem. Nada, saindo da loca da ditadura militar. E o senhor Leonel Brizola foi quem justamente brigou por isso, juntamente com o nosso partido, o MDB antigo, o MDB, para a redemocracia neste país. E agora, eu li ontem uma pessoa dizendo, caçar Brizola novamente. Quem falou isso? Foi o governador Cristóvão. Foi o senhor governador dizendo, caçar Brizola mais uma vez. Quem está caçando o Brizola, pelo menos, acredito eu, não é o tribunal. Nem o Tribunal de Justiça, nem o Tribunal de Contas da União, nem o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. E sim um fórum de debate dentro de uma sigla partidária que sempre esteve ao lado do Brizola. O Brizola, em determinado momento, chamava de sapo barbudo, chamava de alguma coisa assim parecida, de um determinado artigo pejorativo. De repente, hoje, ele está pagando por esses adjetivos colocados em horas oportunas. Mas acredito eu que dentro daquela casa, dentro do Poder Legislativo, não seja um tribunal de execução, que a Câmara passa a ser o quê? Mecanismo de fiscalização de ações de governo. E que se esses deputados não denunciaram o senhor Brizola no exercício do seu mandato, foram também omissos com relação ao seu mandato de deputado. Então, as denúncias dos senhores deputados deveriam ter ocorrido no exercício do mandato, e que é assim que nós estamos fazendo aqui.
nós estamos denunciando os atos do governo. Para quê? Daqui a 4 anos ele não seja cassado também por esta casa, pelo Tribunal de Contas e pelos órgãos, pelos ministérios públicos e pela Procuradoria-Geral da República. Nós temos a obrigação, o dever de acompanhar, para e passo, as atividades do governo, suas prestações de contas, suas tomadas de conta. Portanto, eu sou solidário, não ao ato, porventura, que venha ocorrer no governo Brizola, na sua gestão pública, mas sim eu sou solidário à sua vida pública, transparente, democrática e corajosa. Foi um homem que teve coragem de vir a Brasília, reunir com as universidades, caminhar em praça, só para concluir, presidente, em praça pública, em Taguatinga, em outras cidades satélites. Então, eu, em nome do PMDB, sou solidário àquele grande estadista do nosso país, que é o Leonel Brizola. Concedo a palavra ao deputado Marcos Arruda. Concedo a palavra ao deputado Adão Xavier. Senhoras e senhores deputados, comunidade aqui da galeria, nossa saudação. Gostaria também de saudar a deputada Maninha pela sua volta a esta casa, o deputado Marcos Arruda. Senhor presidente, eu gostaria também de solidarizar-se com o PDT do Leonel Brizola, porque, na verdade, o Leonel Brizola tem uma história, e uma história de trabalho, de luta, de conquista. O homem, conhecido como homem da educação. Mas estranho o fato de o PT não dar o apoio ao ex-governador Leonel Brizola. Se eu não me engano, o Leonel Brizola já juntou-se diversas vezes com o PT para eleger, para apoiar Lula. Aqui em Brasília, o PDT do Leonel Brizola uniu-se com o PT para eleger o Cristóvão. E hoje nós não estamos vendo o apoio do Partido dos Trabalhadores para o ex-governador Leonel Brizola. É lamentável. O PFL, logicamente, num momento como este, o PFL, eu tenho certeza, apoiará o trabalho, a dedicação, enfim, do ex-governador Leonel Brizola. E o mesmo nós gostaríamos de esperar e de ouvir isso também do PT, porque eu acho que não basta só ajudar, tem que se reconhecer também o trabalho. Mas, senhor presidente, eu gostaria também na quinta-feira passada, o Diário Oficial publicou um corte do orçamento de 95, aonde estava destinado para os hospitais de Samambaia, Paranoá e Sobradinho, alguns recursos que o governo passado alocou para este ano. E, de repente, eu acho, o governo democrático, o governo popular, como é dito, né, simplesmente cortou esse dinheiro, essa verba, que para Samambaia era R$700 mil. Não era nada, era uma pequena continha, mas dava para dar início à construção do Hospital Regional de Samambaia. Cortou também um pouquinho da verba do Hospital de Paranoá e também de Sobradinho. Agora, senhor presidente, como que nós podemos acreditar nesse tal de orçamento participativo, aonde a comunidade não participa? Porque nas caladas da noite, nas escuras da madrugada, passa a caneta e corta a verba
e principalmente da onde mais precisa, que é os assentamentos. Lá onde Samambaia, por exemplo, você está com referência. O povo de Samambaia tem que se deslocar para Ceilândia, Taguatinga, Plano Piloto e até o Gama, porque não tem um hospital público. E só quem mora no assentamento sabe o quanto é importante um hospital regional na cidade de satélite. E, lamentavelmente, nós que esperávamos que no governo democrático, no governo popular, que é o governo do PT, poderia nascer o Hospital de Samambaia. Olha, se tem 30% este ano, 30% no próximo ano e 30% no outro ano, daqui 4 anos o hospital está pronto. Mas foi cortado. É aquele ditado, já não tem, e o que tem é tirado. Será que é esse o governo democrático? Será que é essa é uma medida democrática? Estou concluindo, senhor presidente. Então, lamentavelmente, essa medida foi antidemocrática. Nós não esperávamos isso, porque nós estamos lutando para levar benfeitorias, benefícios para os assentamentos. E, de repente, nós vemos o governo tirar aquilo que já estava acertado, já estava alocado, aprovado por essa Câmara. E o pior de tudo isso, que não consultou a população e nem consultou a Câmara para tomar essa medida. Eu quero aqui repudiar essa atitude, porque não é essa atitude do governo. Nós queremos é que o governo leve recurso para os assentamentos e não tire o que já estava acertado. Senhor presidente, então, finalizando, eu gostaria de registrar aqui a nossa indignação, nosso repúdio a essa atitude. E pode ter certeza que no orçamento de 96, tirou 30, nós vamos colocar 60. É o dobro. Para, enfim, começar, pelo menos dar início, à construção do Hospital Regional da cidade satélite. Muito obrigado. Conceda a palavra ao deputado João de Deus. Concedo a palavra ao deputado João de Deus. O João pode dizer que eu sou solidário ao Brizola também, viu? Sim, é uma postura política sacana do PSDB lá no Sul. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, hoje nós estamos radiante de alegria, porque a nossa musa, deputada Maninha, voltou sã e salva da China. Eu gostaria, nesse discurso, pedir a atenção do meu amigo deputado José Edmar Cordeiro, Zé do Boqueirão, do deputado Luiz Estevo, do deputado Marcos Arruda, do vice-líder do governo, deputado Cláudio Monteiro, do PPS, e do deputado mímico Miqueias Paz. Se vocês não prestarem atenção no que eu vou dizer, eu vou parar de falar. Vou ficar igual o Miqueias aqui. Senhor presidente, está garantida a minha palavra? Com certeza, deputado. Muito obrigado, nobres companheiros. Pode ficar à vontade, Peniel Pacheco. Senhor presidente, o que estão fazendo com o velho caudilho no Rio de Janeiro? O que estão fazendo com Leonel de Moura Brizola, o homem que o dia imaginou que se o filho do pobre tiver o direito de estudar, vai concorrer ao mercado de trabalho junto com os filhos dos ricos. E o homem educado, ele vai também saber escolher os políticos que vão lhe representar. Eu agora digo isso porque tenho a solidariedade do presidente dessa casa, que diz não concordar com atitudes de companheiros do PT que, influenciado
pelo traidor Marcelo Alencar, que não consegue controlar a violência no Rio de Janeiro e que está incentivando e usando os companheiros do PT para caçar Brizola mais uma vez. Eu gostaria até que o líder do PT aqui nesta casa, com seu discurso eloquente e brilhante, viesse aqui e defendesse o meu líder, porque eu não hesitaria de defender Luiz Inácio da Silva nessas condições. O presidente dessa casa, apesar de estar conversando ali com o Pirineus e o deputado Manelzinho, ele já foi solidário e disse que em nome dele eu pudesse falar aqui nesse Boca de Ferro, no microfone, que ele é solidário ao governador Leonel Brizola. Eu acho que pode taxar Leonel de Moura de Brizola de tudo, menos de corrupto ou ladrão. Brizola é uma dádiva de Deus. Brizola foi uma dádiva para o povo brasileiro. É uma pena que as esquerdas nesse país não se unam para derrotar a direita conservadora que vem atazanando a vida e empobrecendo o povo brasileiro. O exemplo está aqui, meus amigos. As esquerdas se uniram e derrotaram o governo passado. Então, eu acho que estão fazendo com o governador Brizola é uma covardia, é medo da popularidade que tem Leonel de Moura Brizola. E aqui eu faço um pedido às lideranças do PT, como o deputado Geraldo Magela, Cafu, Maninha, Lúcia está na China, o próprio deputado Marco Lima, meu companheiro, que já pertenceu às fileiras do PDT, o deputado Cláudio Monteiro, que vem aqui e defenda, mande fax para esses deputados do PT que estão lá, influenciados por Marcelo Alencar, saindo, desobedecendo inclusive a diretriz do partido para votar e caçar covardemente a liderança de Leonel de Moura Brizola. Eu acho que o PT não está fazendo uma boa coisa. Até porque, se isso acontecer, coitado do PT em 98. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra o deputado Marco Lima. Senhor presidente, eu queria apenas fazer uma correção ao discurso do meu amigo deputado João de Deus. Eu não fui dos quadros do PDT. Fui, assim, há uns 2 anos atrás, simpatizante do partido, mas nunca filiado ao partido. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o deputado João de Deus. O deputado Marco Lima tem razão. Ele não era filiado porque, na época, ele era policial militar. Mas que, muitas vezes, nós estávamos juntos na reunião, enaltecendo o nome do governador Brizola. Concedo a palavra ao deputado Miqueias Paz. Gostaria de dizer, senhor presidente, senhores deputados, aos deputados aqui que compõem a bancada do PDT, o PCdoB se solidariza com certeza e que torcemos para que o correto, o lícito e o justo seja o devidamente aprovado na Assembleia do Rio de Janeiro. Mas eu uso essa tribuna, senhor presidente, para fazer um breve registro. Senhoras e senhores, gostaria aqui de trazer à baila uma questão que fustiga a todos nós, os PHDs do Distrito Federal. Segundo um colunista da cidade, a sigla PHD significa exatamente por hora desempregado. E essa situação nos tem tirado o sono. Afinal, são 126 mil cidadãos sem perspectivas de emprego. Daí surge a célebre e desafiadora questão: como gerar mais empregos no âmbito do Distrito Federal? Todos nós sabemos a resposta, e sabemos mesmo, mas por vezes injunções políticas estrangulam iniciativas bastante criativas. No entanto, cabe lembrar em boa hora que mais vale o mérito das propostas discutidas nesta casa do que dos dividendos pessoais que possam ser colhidos, posto que o alvo é a abrangência do coletivo social.
Deste modo, sensibilizado com as mazelas vividas por nosso povo em função das restrições do mercado de trabalho, desejo registrar nessa casa nossa contribuição para que este quadro possa se amenizar, ou seja, o projeto de lei que cria o Polo Fonográfico do Distrito Federal, indústria não poluente, portanto, adequada ao perfil de nossa cidade, tombada pelo Monumento Histórico da Humanidade. Quero salientar que essa iniciativa encontra ampliada ressonância no meio cultural e, mais especificamente, no segmento musical. Prova disso foi a realização do primeiro Fórum de Música do Distrito Federal, em junho próximo passado, com a participação de artistas e técnicos locais e de outros estados, além de convidados especiais como o paulista Edson Natali, o produtor baiano Eduardo Zanata, também o presidente do Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes Similares, Dr. César Augusto, além de José Soter e Romário Schettino, ambos da Secretaria de Cultura, e Marcelo Bernardi, representando o empresariado fonográfico. Portanto, senhoras e senhores, cônscio do significado de um mandato que se reconhece popular, o aludido fórum veio confirmar esta pretensão, verificada pelo amplo registro fotográfico que isto comprova, além de diversas matérias e artigos nos matutinos locais. Promovemos profundas reflexões e análises sobre as perspectivas desse segmento produtor de cultura, sem perder de vista o seu caráter industrial, que, naturalmente, promove o liame entre o bem cultural, que contempla meritosamente o aspecto social, posto que estimula o mercado e gera empregos. Diante do exposto, encareço a distinta mesa diretora desta Câmara e, por conseguinte, a todos os demais parlamentares, o empenho no sentido de agilizar o referido projeto de lei, para que em plenário possamos debatê-los e, consequentemente, encaminhar a sua ansiada viabilização. Solicito, senhor presidente, que este texto seja incluído nos anais desta casa. Só um minutinho, por favor. Só um segundo. Concedo a palavra ao deputado Renato Rainha. Está sem som naquela lá. Oi. O seguinte, eu estou ligando para ele para fazer um convite e eu queria que você o transmitisse. Mas vou falar dirigindo a você. Senhor presidente, nobres deputados, estou chegando agora da Assembleia dos Servidores da Nova Cap. E é impressionante o que eu vi naquele local, impressionante. Primeiramente, eu gostaria de mostrar a vocês alguns contra-cheques de servidores da Nova Cap que chegaram a me entregar esse contra-cheque até chorando de desespero. Servente ganhando R$ 208,23. Um outro pedreiro ganha R$ 269,09. Uma administração de auxiliar de serviços gerais, nível superior, R$ 346,78. E esses servidores não estavam pedindo muito ao governo, não. O que eles estavam pedindo era simplesmente a manutenção do abono de R$ 100 até a data base que vai ocorrer em novembro. Eles receberam o abono por 3 meses. O abono, embora muitos defendam que não, mas no momento que ele é pago, ele passa a incorporar o vencimento como verba alimentar e passa a ser utilizado pelo trabalhador, principalmente trabalhadores que recebem salários humildes como esses dos servidores da Nova Cap. Passa a integrar o seu vencimento para custear as despesas básicas como alimentação, como escola, como transporte. E o governo, ao contrário de levar uma solução, de levar uma proposta, fez uma ameaça a esses servidores, que se eles não retornassem ao movimento, iria cortar os dias parados, iria punir as pessoas, inclusive com demissão. Eu acho que isso é um absurdo, isso é uma injustiça, isso é uma insensibilidade, isso é uma falta de humanidade. Aonde é que está o governo popular e democrático que ia valorizar o servidor público, principalmente o servidor mais humilde, o servidor mais carente? Aonde é que está? Qual é a política salarial que tem esse governo? R$ 100 não é nada nos cofres do governo, mas R$ 100 para quem ganha R$ 208 é metade do salário. Vai contribuir, e muito, para que essas pessoas passem, inclusive, fome, para que as famílias dessas pessoas passem necessidades.
Será que o governo não pode repensar um pouco essa atitude que ele acaba de tomar? Repense um pouco com sensibilidade, com carinho para os servidores públicos que estão indo para a rua, trabalham debaixo de sol, trabalham no serviço mais pesado do GDF. Será que isso não toca a esse governo? É tão pouco que eles querem e é de fundamental importância para que eles tenham uma vida mais digna. Por isso eu estou apresentando hoje, e vou pedir ao presidente que, por favor, coloque em votação ainda hoje uma moção desta casa, reivindicando ao excelentíssimo governador do Distrito Federal a manutenção do pagamento do abono de R$100 para os servidores da Nova Cap, até o mês de novembro de 1995, quando então terá a data base e aí poderá discutir-se o salário. Não que eu seja favorável ao abono. Abono é um engodo. Aquelas pessoas que não querem criar uma política salarial séria para o servidor público, ficam criando um abono para ficar retirando a hora que querem e fazendo pressão em cima dos servidores públicos. Não que eu seja favorável, mas que o abono, nesse momento, é questão de sobrevivência e de subsistência para esses servidores humildes da Nova Cap. E se o governo não tem a capacidade de oferecer uma política salarial séria para o servidor, ele então mantém um abono até que ele possa oferecer essa política. É o mínimo que esse governo pode fazer. É o mínimo, depois de ameaçar, de achincalhar aqueles servidores humildes da Nova Cap, que estiveram ontem, inclusive, debaixo de chuva, pleiteando os seus direitos. Pleiteando os seus direitos. Até onde nós vamos aguentar essa irresponsabilidade com os servidores públicos, com o serviço público e com a comunidade de Brasília? Porque se não valorizarmos os servidores públicos do Distrito Federal, certamente nós não teremos serviço público de qualidade para oferecer à população. E quem está indo, como eu estou indo, visitar de noite hospitais, quem está indo em escolas, em delegacias de polícia, em quartéis da Polícia Militar, enfim, todos os serviços públicos, está vendo que a qualidade do serviço público em Brasília está péssima, porque não existe uma política salarial e uma política para os servidores públicos de Brasília que possa dignificar os nossos servidores. Peço, então, senhor presidente, que coloque em votação a nossa moção hoje ainda, por favor, para que a gente possa, pelo menos, mostrar que a Câmara Legislativa está preocupada com os nossos servidores mais humildes. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Miqueias. Senhor presidente, gostaria de pedir aos demais pares dessa casa licença para que eu possa acompanhar a greve dos professores que se dá agora à Assembleia e, ao mesmo tempo, dizer que, nesse processo, é muito interessante, eu acho bom o anúncio de contra-cheques, e dizer que contra-cheque semelhante a esse eram exatamente os mesmos deixados pelo governo passado para os professores, para policiais militares, para uma série de outras categorias. Nós já encerramos o debate, deputado. E por isso peço, então, licença para acompanhar a Assembleia a realizar-se no Mané Garrincha. Solicito... Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Rainha. Queria apenas informar que um erro de um contra-cheque errado não justifica outro. Vamos melhorar todos os contra-cheques, que esse é um dever do governo. Solicito ao deputado Manuel Andrade que secretarie os trabalhos da sessão. Solicito que o deputado Edmar Pirineu secretarie os trabalhos da sessão e faça a chamada nominal. Desculpe, faça a leitura do primeiro item da ordem do dia. Item número 1. Apreciação do veto parcial do projeto-lei número 286, de 1991, que reserva terreno para a construção do Memorial da Bíblia. Autor, deputado Peniel Pacheco. Solicito que o deputado Cláudio Monteiro apresente relatório do veto.
da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto parcial aposto ao projeto de lei número 286 de 1991, que destina terreno para a construção do Memorial da Bíblia e das outras providências. Por intermédio da mensagem número 124/95, de 15 de agosto de 1995, o excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal comunica ao presidente desta Casa que, nos termos do artigo 1º, nos termos do parágrafo 1º do artigo 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal, ao sancionar o projeto de lei número 286/91, após veto parcial ao artigo 2º da referida proposta a seguir transcrito. Artigo 2º. Na área destinada por esta lei, será construído o Memorial da Bíblia, conforme projeto do arquiteto Oscar Niemeyer, constante dos artigos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, vedando-se a sua destinação para outros fins. Em sua exposição de motivos, o governador, após o veto do artigo 2º da matéria por seu manifesto vício de constitucionalidade, vez que fere inafetáveis princípios constantes do artigo 37 da Constituição Federal, cabendo destacar o da impessoalidade. Ainda, na exposição do veto, o chefe do Poder Executivo argumenta que, para cumprimento do imperativo constitucional, não pode a administração beneficiar diretamente qualquer particular, posto que seus atos destinam-se a fins públicos e coletivos, sem escolhas pessoais, ainda que pertinentes por razões próprias, mas contrárias aos comandos da Carta Magna que norteiam a administração pública. São essas informações que reputamos necessárias à apreciação da matéria em nome da Câmara Legislativa. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação em processo secreto. Solicito que os senhores deputados que desejarem votar pela aprovação do veto do senhor governador, que coloquem na sobrecarta a cédula sim. Os que desejarem votar pela rejeição do veto do senhor governador, coloquem na sobrecarta a cédula não. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos deputados para voto. Deputado Zé Edmar, presente. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares, presente. Deputado Cafu. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Presente. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Daniel Marques, presente. Por gentileza, vamos agilizar esse negócio aí. Vambora, Cláudio, pelo amor de Deus. Deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques. Deputado Filipelli. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus. Deputado Jorge Cauê. Deputado Jorge Cauê, presente. Presente. Em votação, deputado.
Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão, presente. Deputada Maninha. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manelzinho. Deputado Manelzinho, presente. Deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima, presente. Deputado Marcos Arruda. Deputado Marcos Arruda, presente. Deputado Miqueias Paz. Deputado Miqueias Paz, presente. Mudei a caneta lá, fiz um Zé lá, botei diabetes. Tá bom, tá? Eu alterei. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires, presente. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Peniel Pacheco, presente. Deputado Renato Rainha. Deputado Renato Rainha. Presente. Deputado Rodrigo Hollenberg. Presente. Deputado Xavier. Deputado Xavier, presente. Deputado Zé Ramalho. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Cafu. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus, ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputada Maninha. Deputada Maninha, ausente. Corrigindo. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus, presente. Deputado Geraldo Magela. Deputado Magela, presente. Deputada de Mar Pirineus, presente. Votaram 19 parlamentares. Solicito ao senhor secretário que faça a contagem das sobrecartas e apuração dos votos, se conferido o número.
Foram encontradas 19 sobre cá. Vamos abrir, né?